dia, meus amores. Estamos iniciando mais uma aula, né? Realizaram a atividade enviada ontem? Espero que todos tenham realizado, certo? Como sempre, nós iniciamos a nossa aula realizando a correção da atividade, então hoje não vai ser diferente. Realizaremos a correção dessa atividade enviada ontem de História e hoje nós também iremos dar o nosso conteúdo de hoje, que é em Geografia, encerrando esse assunto sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas, certo? A Pro tá um pouquinho rouca hoje, porque a Pro tem rinite alérgica, então a Pro vai falar um pouquinho mais baixo hoje, tá certo? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa aula realizando a leitura novamente desse texto que nós trabalhamos ontem, não é? Falando sobre as famílias indígenas, sobre os costumes, as tradições das famílias indígenas, em específico da família aqui de um garoto chamado Pacico. E nessa história aqui, nesse relato, ele fala como acontece, não é? Como é a tradição, onde ele vive, o que ele faz e conta sobre a escolha do nome dele, como ocorreu essa escolha. Então vamos lá, na página 141, onde começa aqui, famílias indígenas. Nos grupos indígenas, a família é muito importante. A forma de organização das famílias pode variar entre os diferentes povos. Leia a história de Pacico, um menino do povo xerente, um índiozinho entre dois mundos. Já tem mais de um ano que nós mudamos para cá, para a aldeia do sono. Aqui, o meu pai tem uma roça de toco, derruba os paus e queima para plantar. Ele planta arroz, mandioca, milho, inhame, batata doce e nhandu também. Eu já tenho 12 anos e ajudo meu pai a trabalhar. Essas palavras em destaque, não é? Temos aqui os significados delas embaixo. Roça de toco significa terreno de cultivo. Nhandu é um tipo de erva usada para fazer chá. Inhame, uma planta utilizada para alimentação. Essa planta, inclusive, nós encontramos aqui para comprar, para consumir, não é? É muito gostosa. Então vamos prosseguir. Eu gosto muito dele. Ele é muito esforçado no serviço da roça. Ele não gosta tanto de conversar, porque é um pouco surdo, mas a gente se entende bem. Nós somos do povo xerente. O meu pai se chama Kimowar e minha mãe Isdupud, na nossa língua. No português, eles são Martins e Evinha. Tenho 6 irmãos, mas se pudesse, eu queria ter 20. Aí que aqui ia ser bom. Eu só comecei a trabalhar com meu pai quando cheguei aqui. Quando morava na aldeia Baixa Funda, eu ainda não ajudava. Lá, a terra era muito dura, era difícil para menino. Em casa, a gente só fala a nossa língua, mas eu gosto de estudar o português. O problema é que falar português é difícil. Meu pai se esforçou para me colocar na escola e acabou que eu aprendi até a escrever o meu nome. E o meu nome é esse, Teodoro Pacico Pereira Xerente, que o meu pai me deu. Depois, o pessoal da aldeia fez uma festa e fui levado para batizar. Na festa, meu pai falou para o velho: esse aqui vai ter o nome de Pacico. Então todos gritam: Pacico, montos a mão, erre. Pronto, fui batizado assim. Agora meu nome é para sempre. Então a atividade de ontem foi sobre isso. Vocês deveriam falar, não é? Sobre Pacico, sobre as tradições dele, sobre a família dele e também realizaram a comparação com a sua família. Então vamos agora ver as questões e respondê-las. Número 1. Complete o quadro com as informações sobre Pacico na língua xerente e em português. Essa primeira parte aqui da tabela, vocês deveriam colocar os nomes, não é? O nome do menino, o nome do pai e o nome da mãe. Da língua xerente, não é? Que é a língua tradicional da aldeia onde ele vive, e em português. O nome do menino na língua xerente é Pacico e em português é Teodoro
Pacico Pereira Xerente, certo? O nome do pai, na língua xerente, é Camamari. E em português, Martins Xerente. Lembrando que Xerente é o sobrenome, ele é do povo xerente, então todos terão este sobrenome, Xerente. O nome da mãe, na língua xerente, é Estupude. E em português, é Vinha Xerente. Voltando aqui, o nome do menino, na língua xerente, Pacico. E em português, Teodoro Pacico Pereira Xerente. O nome do pai, Camauar, na língua xerente. E em português, Martins Xerente. O nome da mãe, Estupude, na língua xerente. E em português, Evinha Xerente. Agora vocês deveriam completar com as informações a respeito desta família, a respeito de Pacico. O local onde mora. Onde é que ele mora? Na aldeia do Sono. No relato ele conta, não é? Quando ele se mudou para lá com a sua família. Então, ele vive agora, ele mora na aldeia do Sono. Como ele ajuda o pai? Ajuda o pai na roça, né? Nas plantações. Língua que fala em casa. Em casa, eles falam português ou a língua xerente? Falam a língua xerente, não é? E qual foi a língua que ele aprendeu na escola? Na escola ele aprendeu a língua portuguesa, o nosso português que nós falamos. Então, em casa eles falam a língua xerente e na escola ele aprendeu a língua portuguesa, que ele gostaria muito de aprender e achava difícil, né? Número 2. Quantas pessoas fazem parte da família de Pacico? Quem são elas? Ele diz que tem 6 irmãos, não é? E que gostaria de ter até 20. Olha como ele gosta, não é? Ele ama os irmãos, ele gosta de ter uma família grande e numerosa. Então, ele tem 6 irmãos, a mãe, o pai e ele também, não é? Ele está incluso nessa família. Então, são 9 pessoas. O pai, a mãe, Pacico e seus 6 irmãos. São 9 pessoas que formam a família dele. Número 3. A família do menino tem mais ou menos pessoas do que a sua? Que é uma resposta pessoal, não é? Vocês deveriam comparar o número de familiares que ele possui e comparar também com a sua família. E dizer se a sua família, não é, tem mais ou menos pessoas que a família dele. Ou seja, se a família de Pacico tem mais ou menos pessoas que a sua família. Número 4. Pacico recebeu seu nome ao ser batizado. Como foi o batizado dele? Nessa questão vocês deveriam, dizer como foi esse batizado, como ele ocorreu, certo? Então, vamos ver aqui. O pessoal da aldeia faz uma festa, não é? Fizeram uma festa para anunciar o nome de Pacico. O pai falou para o velho que o menino teria o nome Pacico. Então todos gritaram: Pacico, montos a mão, R. Então foi assim que aconteceu o batismo dele, esse batizado. Fizeram uma grande festa para anunciar esse nome. E o pai, que foi quem escolheu o nome Pacico, informou para o velho, ou seja, a pessoa não é responsável por anunciar, que era a pessoa mais velha dali, e ele falou que se chamaria Pacico. Então todos fizeram um grito, não é? Em comemoração, em homenagem ao batismo de Pacico. O número 5, assim como o número 3, é uma resposta pessoal, em que vocês deveriam falar sobre a família de vocês, sobre a tradição da família de vocês. Na sua religião, as crianças também são batizadas? Elas recebem um nome nessa cerimônia? Você tem nome de batismo? Qual é? Então, como eu falei, nessa questão vocês poderiam pedir até ajuda, não é?
aos pais, aos avós, aos tios, caso vocês não conseguissem responder sozinhos, e assim informar, né? Se informar, perguntar se teve batismo, se é comum ter batismo, se vocês têm esse nome de batismo, não é? E qual é este nome? Então, é uma resposta pessoal que cada um responderia da sua forma, contando sobre a sua tradição, certo? Então, encerramos a nossa atividade aqui, a nossa correção, e espero que não tenham ficado dúvidas, até porque não é uma atividade simples, as respostas, a maioria, não é? As que não são respostas pessoais, estariam todas no texto onde nós lemos, vocês encontrariam essas respostas lá, não é? Então não precisava pesquisar nem nada, mas mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Agora, nós vamos iniciar a nossa atividade de geografia. Em geografia, nós estamos falando sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas, não é? As dificuldades que cada uma enfrenta, como é a estrutura de cada um, os costumes, não é? Nós já falamos sobre as escolas do campo e as dificuldades enfrentadas, principalmente com o abandono escolar, não é? Porque, como já falei para vocês, como já vimos aqui nas nossas aulas, infelizmente, muitos alunos acabam abandonando a sala de aula para trabalhar no campo, para mudar-se de lugar, não é, de cidade, à procura de uma vida melhor. Também sobre as crianças que, apesar de terem o direito de estudar, não vão para a escola. Por causa da situação financeira, precisam trabalhar, não é, para ajudar a família, para levar esse dinheiro para casa. Infelizmente, acabam sofrendo, não é? Ficando sem os estudos, sem aprender, tendo dificuldades. Muitos se tornam adultos ainda sem ler, sem escrever, sem saber fazer uma continha, não é? Então, nós, como eu já falei para vocês, devemos agradecer todos os dias por ter esse direito exercido, estar tendo aulas, mesmo aulas virtuais, não é? Não podemos estar na sala de aula ainda, mas vocês já tiveram esse privilégio de frequentar a escola, de estar no ambiente escolar com seus colegas, de aprender. Então, esse é um presente de Deus, não é? Nós já falamos também sobre as escolas indígenas, como são, as dificuldades enfrentadas também, né, pela falta de estrutura, falta de auxílio financeiro para poder ter uma escola melhor, ter materiais, não é, para ensinar, para as crianças aprenderem. Então, a nossa atividade de hoje vai ser um apanhado sobre isso que nós estudamos nessa unidade sobre as escolas, tá bom? Então, abram os livros de geografia na página 182 para iniciarmos aqui a leitura dessa atividade. O lugar da escola. Escolas de todos os tipos. Como vocês sabem, existem vários tipos de escolas, cada uma com uma estrutura diferente, não é? A escola do campo é de um jeito, a escola urbana na cidade de outro, as escolas indígenas são diferentes também, não é? Então, nessa primeira questão, vocês vão ter que identificar qual é a escola mais parecida com a sua. Apesar de estarmos, não é, sem aulas presenciais, todos vocês já conhecem a nossa escola, o nosso prédio escolar, como ele é, como é a aparência da nossa escola. Então, poderão responder essa questão aqui. Escolas de todos os tipos. Existem diferentes tipos de escolas. Pinte aquela que é mais parecida com a que você estuda. Temos aqui 4 imagens diferentes e vocês vão pintar aquela que você acha mais parecida com a sua escola. Qual é a que mais parece com a nossa escola, com o nosso ambiente escolar? Você vai escolher e pintar. Página seguinte. Complete o quadro com as informações das escolas. Aqui já fala sobre as escolas rurais, a escola indígena e a escola urbana, que é a nossa escola. Onde se localiza? O que tem perto? Vocês vão falar aqui.
onde se localiza a sua escola, ou seja, a nossa escola, o que tem perto da nossa escola, onde se localiza e o que tem perto da escola indígena e onde se localiza e o que tem perto da escola rural, certo? Nós já lemos sobre isso, sobre as escolas rurais, as escolas indígenas, já estudamos juntos, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode retornar nos textos anteriores, certo? Sobre as escolas que nós estudamos aqui, as atividades que realizamos para auxiliá-lo aqui nesse momento. Número 3. As escolas rurais geralmente enfrentam muitos problemas. Complete as frases com as palavras do quadro e conheça alguns deles. Isso nós já vimos também sobre os problemas das escolas rurais, não é? As dificuldades enfrentadas, principalmente com o abandono escolar. Como eu falei com vocês, né? Dessa questão de que muitas crianças, muitos alunos acabam abandonando a escola para trabalhar por questões financeiras, dificuldades. Então, vocês podem retornar aqui, olha, na página 125 e 126, onde fala sobre as escolas do campo, para assim realizar esta questão com a maior facilidade. Mas vocês também podem realizar aqui com base no que aprenderam, certo? As palavras em destaque são abandonarem, escolas, comum, trabalhar e sala de aula. Vamos ver aqui esse texto. No campo tracinho, as crianças, tracinho, a escola. Um dos motivos é que elas precisam, tracinho, para ajudar a família. Outra situação que enfrentam é a falta de, tracinho. Além disso, muitas escolas têm uma única, tracinho, que é multisseriada. Vocês lembram o que significa essa palavra? Multisseriada? Multisseriada é aquela escola, não é? Que não possui tantas salas de aula e juntam ali no mesmo ambiente, na mesma sala, diversas séries diferentes. Alunos da alfabetização, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, todos ali naquele mesmo ambiente. E isso, apesar do professor, não é, conseguir de certa forma lidar, ensinar a todos, gera também dificuldades, porque cada aluno ali se encontra num nível diferente, não é? Um nível de aprendizado diferente e os conteúdos trabalhados também são diferentes. Então, na nossa escola, nossa sala de aula não é assim, né? Cada turma tem sua sala e por isso o trabalho é feito de uma maneira melhor, mais eficaz. Mas é isso, gente. A nossa atividade é essa sobre as escolas, a escola do campo, a escola indígena e a nossa escola, certo? Então, realizem a atividade, não deixem a atividade atrasada, por favor, tá bom? Porque acaba prejudicando vocês, ficam muitas tarefas acumuladas e quando vocês pegam para fazer, não é? Resolvem fazer tudo de vez, acaba sendo prejudicado, porque não vai aprender da mesma forma, vai ficar cansado, estressado, não é? Então, aproveitem o tempo para realizar as atividades e assim ficar com tudo em dia, sem atrasos, tá bom? Então, é isso, tenham todos um ótimo dia e amanhã trabalharemos com ciências, certo? Aguardo vocês para mais uma aula, então fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.